Olá, olá pessoal, boa tarde. Mais uma aula de língua portuguesa, hoje é dia 9 de março de 2021. Se vocês quiserem anotar no caderno a data, fiquem à vontade. Hoje nós vamos fazer uso do livro didático do APES, da página 42 até a página 51, tá bom? Então vamos lá? Peguem o livro e acompanhem comigo. A Pro só vai colocar na tela a folha para vocês sintonizarem, porque só para vocês se situarem, porque nós vamos acompanhar no livro. Vocês aí em casa, eu na minha casa, tá bom? Eu vou fazer a leitura da crônica para vocês, que tem o título Comunicação, página 42. Vamos lá? A leitura, página 42. Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode, eu quero um daqueles. Mas não. Como é mesmo o nome? Sim, pomba. Que cabeça minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco, um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda. De sorte que o negócio, entende, fica fechado, é isso. Uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você sabe do que eu estou falando. Eu estou me esforçando, mas escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor me diz, cavalheiro, como se eu digo, isso já é uma vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa, isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Agora vamos lá na página 43, que é a página do lado de vocês, essa folha. Sim, senhor, pontudo numa ponta. Sim, eu sabia que você compreenderia. Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-lo outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move. Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui e encaixa na ponta. Assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço. Francamente, mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique, encaixa. Ah, tem clique? É elétrico? Não, clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei, ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão? Não, escuta aqui, vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para que serve? Serve assim para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo? Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas o jeito que o senhor descrevia parecia uma coisa enorme, cavaleiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome? Essa crônica é do autor Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo também escreve para público infanto-juvenil. Só que essa crônica
ela vem trazer pra gente uma situação do dia a dia, porque a Pro já explicou para vocês que crônica, eles pegam assuntos do dia a dia e faz ou em forma de humor, ou em forma de crítica, tá? E esse aqui seria um humor, mas um humor mais para o adulto. O adulto, muitas vezes, ele quer algumas coisas, ele precisa achar algumas coisas na geladeira, no armário. A hora que chega para pegar, ele fala assim: nossa, o que é mesmo que eu vim pegar? Sabe? Dá uma falha, às vezes, na memória. Não é que a pessoa tá velha, assim, é que a pessoa, às vezes, está muito cansada, a memória da gente acaba falhando. Vocês mesmos, às vezes, já passaram por uma situação dessa. Então, uma situação do cotidiano sendo narrada pelo Luiz Fernando Veríssimo. A gente já viu uma crônica específica de criança, que foi lá do Catapimba e do seu Lucas. A gente já viu uma ontem, né, que era uma crítica à infância de hoje, né, à tecnologia mal usada. E hoje a gente está vendo uma crônica que o livro traz, mais direcionada ao público adulto. Aí agora, a Pro colocou aqui para vocês compreensão leitora, das páginas 44 a 51. Só que eu coloquei um detalhe, vamos fazer juntos? Então, você aí em casa e eu na minha casa. Pro, por que você não colocou na tela do computador a página? Sabe por quê? Se eu coloco, o meu livro é livro de professor, eu não estou com livro de aluno aqui em casa. Aí já vem as respostas, aí vocês me prestam muita atenção na fala da professora. E eu gosto muito que vocês prestem atenção na minha fala. Muitas vezes vocês vão aprender mais comigo falando do que o livro trazendo, tá? E qualquer dúvida vocês já sabem que pode me chamar no WhatsApp, em particular. Vamos lá? Página 44. Lá em cima traz uma biografia sobre o autor, Luiz Fernando Veríssimo. Biografia também é um gênero textual? Sim, biografia fala da vida da pessoa, né? Quando ela nasceu, se ela já faleceu, quais foram as grandes conquistas dela. Isso é um gênero textual também. Mas hoje eu quero é a compreensão leitora. Vamos lá comigo? Interpretação do texto, compreensão do texto. Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Sim ou não? Acredito que não, né? Ele estava bem confuso, mas coloca aí o que você achou, sim ou não, só isso. A crônica comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por você e colegas na abertura dessa página? Nós nem lemos a abertura da página porque a Pro já introduziu esse tema para vocês, mas ela tem sim. Por quê? Porque ela trata de um assunto do cotidiano. No comércio, a pessoa chega, ela precisa de uma coisa, só que ela não lembra o nome. Então, sim, pois ela trata de um assunto do cotidiano. 3. A crônica comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? O comprador e o vendedor. Só isso. Qual o assunto dessa história? Que o comprador, ele esqueceu o nome do produto que ele foi comprar no comércio, né? E o vendedor tenta adivinhar. Então, o assunto pode colocar assim: o comprador, além de se esquecer o nome do produto, ele não consegue explicar para o vendedor os detalhes do produto. Então, foi uma base de uma adivinhação, né? Foi falando, foi dando dicas, até que chegou no alfinete. Então, pode colocar que o comprador, além de esquecer o nome do produto, não consegue dar detalhes específicos daquele produto. 5. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Estão em uma rua bem movimentada? Não. Estão em uma praça? Não. Estão em uma estação de metrô? Não. Estão em uma loja? Sim. Coloca o xizinho. Página 45. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante uma sequência de vários dias. Deus me livre se esse comprador ficasse lá na loja vários dias, coitado do vendedor, não ia vender mais para ninguém, né? No período de um dia inteiro? Também acho que não. A circunstância de uma conversa? Sim, foi durante uma conversa, longa, mas foi. O período de uma noite inteira? Não.
Então, a resposta correta, a circunstância de uma conversa. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Ai, que situação difícil, né, gente? Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse com os personagens. Consigo mesmo? Com o leitor da crônica? Ou com outro narrador? Com o leitor da crônica. Em um momento da crônica, o comprador diz: a palavra me escapou por completo. O que significa a palavra destacada acima? Explique com suas palavras. O que significa escapou por completo? Que ele esqueceu totalmente, não lembra. Então, assim, esqueceu totalmente, não se lembra. 9. Releia esse trecho. Preste atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Ele usou a língua de sinais? Não, tá? Ele usou gestos, tá? É diferente. Em língua de sinais, a Pro também fala, porque a Pro já deu aula para surdo e mudo, mas não são língua de sinais. Ele usou gestos. Então, pode colocar gestual, né? Que é a linguagem de gestos. Página 46. Vira a página aí, gente. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o que o vendedor pede a ele que desista? Não. Que aponte na prateleira? Também não. Que mostre com as mãos? Não. Que desenhe? Sim. Aí o que o cara fala? Que não sabe desenhar nada, né? Igual a Pro. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. A hora que ele fala assim: esse objeto para que serve? Ou se não, ele já vem montado? Então coloca lá. Pode ser essas perguntas. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? Ela se move? Tudo em forma de interrogação, tá, gente? Tem mais de uma peça? Já vem montado? Para que serve? São essas as perguntas, as explicações, né? Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Não dá para vocês conversarem com os seus colegas, porque os seus colegas estão em casa e eu também, vocês também, né? Sim, ele foi muito paciente, porque a conversa deles, só para eu ler a crônica, demorou uns 4 ou 5 minutos. Então, ele foi bem paciente, ele não deixou o comprador sair sem o que ele necessitava, né? Ele foi dando dicas, até que chegaram num consenso. Então, ele foi, sim, muito paciente. Então, embaixo vem a explicação, né? Ao responder as questões de sessão compreensão do texto, você viu que há vários elementos na crônica. Vamos lembrar? Quem participa? Personagens. O que acontece? Tem sempre uma ação, um enredo, né? Onde que acontece? Num determinado espaço. Do seu Lucas e do Catapimba foi a escola. De ontem, né, da internet, não foi um espaço específico, mas foi assim, a infância geral das crianças, e esse foi dentro de um comércio. Quem conta? Sempre um narrador. No caso do Catapimba, foi um narrador, o observador, que é o narrador que ele está observando e contando. E nesse caso também, porque nenhum dos dois participou da história, o narrador não participou. E quando a ação acontece? Um tempo, né, gente? Então, no Catapimba foi um dia, vários dias depois da cantina. Nesse aqui foi uma conversa num comércio. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproxima, a Pro só está lendo a página 46, daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes forma o enredo, veja.
Então, teve uma situação inicial. Qual foi a nossa situação inicial desta crônica? O senhor chegou no comércio e ele queria fazer uma compra. Qual foi a complicação, o desequilíbrio dessa crônica? Que ele não se lembrava o que é que ele foi comprar. Qual foi o clima, o momento de tensão? Quando não conseguia de jeito lembrar o nome, e aí o vendedor começou a dar dicas, tá? E qual foi o desfecho? Quando depois de tantas dicas, chegou a um consenso e descobriu que ele queria comprar um alfinete gigantesco. Vamos lá? Página 47. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. A Pro acabou de falar, né? Situação inicial. 2 pessoas se encontram na rua? Não. Um comprador entra numa loja? Sim. Coloque um X aí. O vendedor discute com o comprador? Em forma alguma, em nenhum momento ele fez isso. Complicação. O comprador quer comprar algo que a loja não tem? O vendedor não dá atenção ao comprador ou o comprador não consegue comunicar o que ele quer comprar? Essa daí. O comprador não consegue comunicar o que ele quer comprar. Tá vendo como eu gosto de fazer junto com vocês? E de preferência ainda eu preferi estar lá na escola. Clímax. O vendedor perde a paciência? Não. O comprador quer chamar o gerente? Ele quer. O comprador não sabe desenhar? Ele não sabe mesmo. Mas o clímax da história foi o comprador querer chamar o gerente, para ver se o gerente conseguia entender a língua de gestos dele, né? Mas foi aí. E qual foi o desfecho? O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando? Sim. O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor? Ele não lembrou. O comprador e o vendedor não se entendem? Não, eles se entendem. Então, é a primeira. O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. Página 48. A conversa na narrativa. A fala e a escrita. A Pro já explicou para vocês o uso das aspas, né? As aspas, quando a gente usa lá na escola, para identificar o nome da nossa escola especificamente. Agora, tem outros sentidos que a gente vai aprendendo ao longo do 5º ano. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Marcam as falas de cada um dos personagens? Sim. Destacam as palavras? Não. Separam trechos que foram escritos por outro autor? Não. É a primeira. Marcam as falas de cada um dos personagens. 2. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre 2 personagens, o vendedor e o comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? O fato do comprador ter se esquecido do objeto que queria comprar. O fato do comprador ter se esquecido do objeto que queria comprar. Compare essas falas dos personagens. Fala do comprador. Olha, é pontuda, certo? Tem uma ponta assim, entende? Uma espécie de encaixe, entende? O negócio, entende? Fica fechado. Falas do vendedor. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pois não. Sim, senhor. Infelizmente, cavalheiro. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor, quando ele usa as expressões entende, certo, olha, assim, são marcas de uma linguagem mais informal, tá? Novamente, quando ele repete as palavras entende, olha, certo, assim. B. O que revela que a fala do vendedor é mais formal, mais cerimoniosa? Ele usa algumas expressões, né, gente? Ele usa cavalheiro, sim, senhor, já é próprio de uma linguagem mais, assim, utilizada na língua portuguesa, mais formada. Então, coloca lá, sim, senhor, pois não, cavalheiro. 4. Página 49. Estamos chegando no fim. Descrever e apresentar as características, qualidades de algo de tal modo que se possa imaginar o que está sendo descrito. Releia esse trecho da crônica
Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é clara e o ouvinte entenderá perfeitamente o que ele deseja? Não. É insuficiente e o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja? Não. É confusa e não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer? Sim, é bem confusa. Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Grife-a no trecho acima. Lá em cima, então, no número 4, você vai grifar as palavras assim, assim, assim. Tem 3 vezes nesse quadrinho, nesse retângulo amarelinho aí de vocês. Tem assim, assim, assim. É essa palavra. C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. Deixar claro que o vendedor não está prestando atenção? Não. Manter o vendedor atento? Sim. Quando você fala assim, assim, entende? Entende? É manter o vendedor atento. É mostrar mais conhecimento sobre o assunto? Não. Releia essa fala do comprador. Pomba. Que cabeça minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Circule as reticências empregadas no trecho acima. Então, você vai circular esses 3 pontinhos que tem depois da palavra Isso é chamado, essa pontuação é chamada de reticências. Leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão Assinale o que essa expressão acompanha as reticências para o que as reticências podem indicar. Dúvida, sim. Irritação, não. Raiva, não. Espanto, não. Hesitação, sim. É quando você está hesitando. Hesitar é assim, você não ter certeza de algo. Ser gagueira, não. Então pode colocar dúvida e hesitação. Página 50. Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba dá nome a uma espécie de ave? Não. É uma expressão que sugere irritação, impaciência? Sim. Quando ele fala pombas, já estou explicando e você não está entendendo. Então, é uma expressão que sugere uma irritação, uma impaciência. Refere-se a uma cerimônia luxuosa? Não. Aí é uma festa cheia de pompas, né? Diferente. O texto comunicação apresenta uma conversa entre 2 personagens. Nessa conversa, algumas características são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de uma forma escrita. Leia algumas características. A. Quando tem uma pausa, uma interrupção. B. Quando tem uma dúvida, uma hesitação. C. Manter a atenção do ouvinte. E D. Uma repetição. Leia agora cada fala a seguir, marque no quadrinho a letra da característica presente em cada fala. Estou esforçando, mas... Letra A, tem uma pausa. Mas é simples, uma coisa simples. Ele está repetindo, né? É uma repetição. Letra D. Não, escuta aqui. Ele está chamando a atenção do vendedor. Então, a letra C. Manter a atenção do ouvinte. Me vê aí uma dúvida, né? Ele não sabe o que ele quer. Então, é a B. C. Serve assim para aprender, entende? Então, é para manter a atenção do leitor. Então, no número 6 ficou assim. A, D de dado, C, B de bola e C, tá? Bom, aqui vai vir uma crônica que a Pro não quer que vocês façam, igual a do poema, depois a Pro a da Pro, tá bom? Mais pra frente, nesse capítulo, vai aparecer uma crônica mais legal para vocês fazerem, tá bom? Mas em outra aula. Agora, na página 51, hora da gente organizar o que a gente estudou. O que a gente estudou sobre crônica? Que é uma narrativa em que se conta uma história geralmente baseada ou inspirada em fatos do cotidiano, do dia a dia. Qual foi a intenção?
provocar emoções, fazer humor, despertar o espírito crítico. Qual a linguagem em construção? Elementos, personagens, acontecimentos, teve o tempo e o espaço. Momentos de narrativa do enredo. Teve uma situação inicial, depois teve uma complicação que foi o conflito, teve o clímax da história, que é a parte principal, e depois teve o desfecho, como que terminou. A linguagem geralmente é mais informal, tá? É uma linguagem mais que a gente faz uso no dia a dia, não é uma linguagem tão da língua portuguesa, só o vendedor que ele, no caso a posição dele, exigia-se mais respeito, e quando você trata com mais respeito, você acaba, não é que você deixa de tratar com respeito, desrespeito quando você fala uma linguagem formal, não, mas uma linguagem mais apropriada para o momento, tá? Então, aqui foi mais informal, espontânea, de uso cotidiano. E quem é o leitor? Leitor são os interessados em histórias inspiradas em fatos do dia a dia. São esses os leitores que eles fazem uso da leitura da crônica. Bom, gente, a nossa aula de língua portuguesa foi essa, no livro Ápice, da página 42 até a página 51. Agora aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Amanhã eu darei uma pausa no meu planejamento de aulas, pois eu preciso inserir um gênero textual que vocês farão para concorrer à EBT. O que é a EBT? A EBT é uma associação onde poetas escrevem, né, vários gêneros textuais. O nosso gênero textual pode ser ou um conto de aventura ou um conto de assombração. Eu prefiro sempre trabalhar no 5º ano com o conto de assombração. A assombração não é por sangue na história, não é por terror, nada disso. Amanhã a Pro vai dar aula para vocês na lousa, tá bom? Aí vocês vão conseguir me acompanhar direitinho, aí eu peço o que vocês vão precisar fazer. Tá bom, gente? Eu agradeço sempre muito a atenção e desempenho de todos vocês. Até amanhã.